Eu, antes de vir para cá, eu tive a felicidade de ter um dos últimos trabalhos com uma querida, Maria Alice Vaz, que me ensinou tantas coisas lá no Brasil. Ela vinha muito para os Estados Unidos porque ela tinha uma fábrica de roupas infantil e ela era designer das roupas. Então ela vinha buscar as ideias, principalmente quando tinha os Fashion Weeks aqui. Ela vinha então buscar as tendências aqui. E eu me lembro que eu já estava me preparando para vir para cá e ela me disse uma coisa que não saiu da minha mente. Ela falou comigo assim: Renata. Seja bem-vindo. Começa agora o Plano Podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre os desafios de falar em outro idioma, os medos de não ser compreendido, os bloqueios mentais e as oportunidades perdidas pela falta de comunicação. E para bater esse papo comigo, eu tenho aqui hoje a Renatinha. Aê, como é que tá, Daniel? Seja Tudo bem? bem-vinda, Renatinha. Muito obrigada por me receber aqui. É um privilégio estar aqui compartilhando com a minha experiência, né? Com o máximo de pessoas que eu puder. Eu quero realmente poder passar a minha experiência de como que eu desenvolvi uma língua estrangeira aqui dentro. Uau, que legal. É muito bom poder compartilhar essas histórias. Acredito que muita gente vai se identificar. Afinal, é um dos grandes desafios da maioria dos imigrantes que chegam aqui. Né? Em todo lugar do mundo, a gente realmente, na fase adulta, né? Desenvolver uma língua desde o começo é bem complicado, é bem desafiante, mas a gente vai caminhar aqui devagar. A gente vai aqui expondo tudo aquilo que a gente tem de experiência e eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para quem estiver nos assistindo. Ah, que legal. E você que nos assiste, por favor, deixa aquele like, que é muito importante, pois quando você deixa o like, quando você comenta, se você mora aqui nos Estados Unidos, comenta aqui também que você mora aqui, qual é a sua região. Nos ajude engajando esse vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele divulga na plataforma para outras pessoas assistirem. Que legal, Renatinha, e que legal poder falar com você. Tanto tempo a gente se conhece. Verdade. E a primeira oportunidade de poder bater um papo numa plataforma digital. E de onde que você é do Brasil? O que fez você decidir vir para os Estados Unidos? Então, eu sou uma mineirinha, né? Como os poucos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos hoje, mas eu sou mineira de Belo Horizonte, criada na capital, mas sempre com um pezinho na roça. Meus avós do interior, de ambos os lados e, enfim, desde menina eu sempre tive essa inclinação para a língua estrangeira. Por quê? Porque o meu pai brincava muito com a gente. Até falando em espanhol, não era bem o inglês e, enfim, ele fazia pequenas imitações, mas eu me lembro, né, uma das lembranças, assim, uma das memórias afetivas que eu tenho a respeito do meu pai é que nós assistíamos filmes antigos americanos e ele sempre fazia questão de ler o nome dos atores, né? Eu lembro que ele falava assim, não me lembro todos os nomes, mas enfim, Rita Hayworth. E ele falava muito bem, sabe? Para pouca educação que ele tinha, porque ele só tinha até a 8ª série. Então, eu creio que ele foi assim um autodidata pela paixão que ele tinha com a língua estrangeira. Nós somos 3 irmãs, 3 meninas, então ele sempre teve esse cuidado de querer parecer um pai letrado, um pai forte, um pai que estaria ali presente pra gente, como ele foi a vida toda, sem sombra de dúvida. Eu falo, outro dia eu estava conversando com um grupo, né, de colegas terapeutas que eu tenho, que outro dia eu me dei conta que mesmo depois de ter morrido, meu pai já faleceu, já tem 17 anos, ele ainda continua sendo o provedor da minha casa. Uau. Incrível, né? Enfim, sou casada, tenho 3 filhos e moro aqui nos Estados Unidos já há 23 anos.
E o fato de eu ter vindo para cá é porque o meu marido, Renato, coincidentemente, a gente tem o mesmo nome. Renato e Renatinha. É isso aí. Renato e Renata. A dupla sertaneja. Qualquer coisa, se der alguma coisa errada, a gente vira uma dupla sertaneja. Ele veio aqui para desenvolver a profissão dele, né? Que ele é piloto. E ele precisava desenvolver o inglês. Porque eu não sei se você sabe, mas a língua falada em todo lugar do mundo é o inglês na aviação. E isso fez com que ele, então, tivesse esse ímpeto, essa vontade de vir para os Estados Unidos. E eu pensei assim, porque, Daniel, uma coisa muito incrível que eu tive desde criança por causa desse estímulo que o meu pai me deu era de realmente sair para esses países os quais ele tentava falar a língua. E eu sabia que havia uma limitação ali, mas também admirava aquilo que ele falava da maneira como ele falava. Então, quando o Renato veio com essa ideia de vir para os Estados Unidos, não só para poder desenvolver o inglês, a fluência do inglês, mas também para continuar, né, o aprendizado em aviação, eu então me senti totalmente movida a seguir esse caminho junto com ele. Então ele veio, 9 meses depois eu cheguei, nós ainda éramos noivos, aqui nós casamos, aqui nós formamos a nossa família e eu me senti em casa no primeiro dia que eu cheguei aqui. É incrível. Eu pisei aqui nos Estados Unidos, é como se eu estivesse voltando para casa, voltando para um lugar onde eu sempre estive. Eu não sei te explicar. E é ao contrário da maioria das pessoas que chegam e acredito que não entendem nada que está acontecendo. Se sente uma cebola na salada de fruta. Não, eu me senti totalmente em casa. Interessante. Totalmente em casa. E, enfim, né? A gente foi alargando as nossas tendas, os nossos projetos, né? Enfim. E hoje eu realmente me vejo muito mais à vontade do que o primeiro dia. Com certeza amanhã eu vou estar ainda mais à vontade vivendo aqui nessa terra que me abençoou tanto. Uau, que bom. E lá no Brasil, então, seu pai ele realmente foi um grande starter para vocês na questão da língua. Mas vocês estudavam inglês no Brasil? Você tinha algum contato com a língua? Então, aí fomos para a escola, né? Nós, como eu disse, somos 3 irmãs e eu sou a do meio. A diferença para minha irmã mais velha é um pouco mais um pouco menos de 3 anos e para minha irmã mais nova, um pouco menos de 2 anos. Então, nós somos praticamente uma escadinha. E eu me lembro da minha irmã mais velha tendo muita dificuldade com a alfabetização. A minha mãe, como professora que era, ela sempre... eu não sei se eu vou revelar a minha idade aqui, mas quem lembra da cartilha? Então, a minha mãe trazia cartilhas para casa para poder ajudar no processo de alfabetização da minha irmã. E eu me encantava com aquela cartilha, né? Embora eu fosse mais nova e não estivesse ainda na idade de ingressar na escola, eu queria aprender, eu queria ver as figuras e eu não queria ficar só na mesma página, porque a minha irmã custava mudar de página e eu já queria ir para o final. Então, quando a minha mãe finalizava com ela, eu passava para cima da cartilha. E eu queria ir até o final. E como criança, né, que assimila aquilo que vê, não sei se você sabe, mas uma dica, as crianças aprendem mais com aquilo que observam do que com aquilo que a gente quer ensinar. Por quê? Porque como se diz, a mentalidade ainda é um pouco difusa. Então, ela é muito criativa, ela conecta com as coisas muito mais fácil, enquanto que a mentalidade do adulto é mais focada, é uma coisa por vez aprendendo. E com o tempo a criança vai desenvolvendo isso também, porque os professores vão direcionando para isso. Enfim, então eu aprendi a ler antes de entrar para o jardim da infância. Eu já sabia ler. Eu me lembro que no primeiro ano da escola, né, agora já mudou tudo, mas lá, gente, era a primeira série do primeiro grau, ok? Eu escrevi uma composição e eu escrevi a palavra comunicação. Eu acho que isso já reverberava dentro de mim. Que eu sempre fui apta a me comunicar. E que eu sempre tive a avidez e a vontade de me comunicar.
E isso impressionou a minha professora, porque eu só tinha 7 anos de idade. Como que eu escrevi uma palavra tão composta enquanto muitos dos alunos estavam aprendendo uma palavrinha de 2 sílabas? Então, eu me lembro que ela me colocou para escrever essa composição no estêncil. Lá vai eu falando da minha idade de novo. Quem é que não lembra do estêncil, né? E ela, então, imprimiu a minha composição e distribuiu para toda a turma. Ai, meu Deus, aí já começou a inflar meu ego, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso com as crianças, tá? Mas, enfim. Então, isso sempre foi muito forte em mim. E eu nunca fiz o inglês, mas a minha habilidade de comunicação era Lidar muito com as grande. palavras, com... Muito grande. Legal. E mais pra frente eu vou te contar uma história muito engraçada que aconteceu na minha época de me inscrever pro vestibular com meu pai. Ele que fez isso pra mim, porque eu já trabalhava. Então, assim, eu nunca fiz um curso de inglês, mas eu sempre tive muita curiosidade. Como eu tive ali com a cartilha que a minha mãe usava para ajudar a minha irmã na alfabetização, eu sempre fui muito curiosa para livros, para coisas diferentes e artigos e coisas do estrangeiro. Isso sempre me chamou a atenção, vindo um pouco do meu pai, também um pouco da minha mãe, em termos dela ser professora. O meu pai era funcionário público no Brasil. E então, isso foi se desenvolvendo naturalmente, como um dom, que todos nós, né? Nascemos com os nossos dons e abençoados por Deus, a gente vai desenvolvendo eles ao longo do tempo. Legal. É legal a gente ter essa configuração inicial, até para que as pessoas entendam que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que estudam e estudam muito no Brasil uma língua, e quando chegam aqui, descobrem que tudo que elas estudaram não é bem daquele jeito. Eu vou questão chegar de nesse ponto. pronúncia, sotaques, e aí vai. E o brasileiro, de fato, a gente também vai chegar nessa parte, que o brasileiro ele se incomoda muito em não falar perfeitamente a língua em o outro idioma. Tanto que eu acho que é mais na nossa comunidade que a gente vê as pessoas ridicularizando o outro. Né? Ah, que engraçado, falando errado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Aliás, eu quero falar muito sobre isso. É uma mentalidade que o brasileiro, infelizmente, foi colocado já, sei lá, há milhares de anos atrás. Acredito que sim. Sabe, que nós somos um povo de um país de um terceiro mundo, e não é bem assim, sabe? A gente tem condição, como qualquer ser humano, de quebrar todas as barreiras. O ponto é esse, ser humano. Exatamente. E vencer as nossas dificuldades, os nossos limites. Então, no Brasil, eu nunca fiz um curso de inglês propriamente dito, embora eu quisesse, mas os meus pais não tinham condição de pagar naquela época. E eu estudei numa escola pública muito boa em Belo Horizonte, que se chamava Instituto de Educação de Minas Gerais. Era uma escola que, a princípio, era somente para moças, depois abriu até o final do 1º grau para ambos os sexos. E era uma escola renomada. Tanto é que a minha mãe, obrigada, mãe, ela teve que se passar por uma empregada doméstica de uma amiga para que a gente pudesse ingressar nessa escola. Enfim, ela fez a parte do sacrifício naquilo que ela achava que era correto, para dar uma boa educação para as filhas. E assim eu passei 14 anos no Instituto de Educação. E eu me lembro quando eu cheguei na 5ª série, que aí a gente começou a aprender uma segunda língua. Né? A gente sabe que no Brasil, em vários países do mundo, aqui também, se você não sabe, mas eles sempre incentivam uma segunda língua, que é o espanhol. Que é uma outra coisa que eu vou falar lá na frente depois, quando eu cheguei aqui. Então, eu acho isso fantástico, que as escolas ainda tenham isso e ainda procurem mesmo trazer essa abertura, porque além de facilitar, de abrir a trilha neural, né, que a gente precisa para desenvolver uma segunda língua, é uma abertura de horizontes, né? Que a gente tem uma possibilidade maior de sair nesse mundo que hoje, lá na minha época, esse mundo era muito grande. Hoje em dia, ele é do tamanho de uma azeitona. Uau, concorda comigo? Sim. Então, na 5ª série, eu comecei a ter aulas de inglês e eu tinha uma professora, eu não vou esquecer o nome dela jamais, Hortência. Eu amava falar a língua estrangeira vindo do meu pai. Tudo tem uma raiz, né?
Então, eu me saía muito bem nas aulas dela. E eu me lembro que a minha irmã falava assim, mas como é que você consegue entender? Ela fala tão embolado, mas para mim, no meu ouvido, não soava embolado. Eu não sei se você sabe, certamente, que o inglês que é ensinado no Brasil é o inglês britânico, né? Então, por isso que muitas vezes a gente chega aqui, a gente olha e fala assim, eu falava inglês? Meu Deus, como que eu vivi enganada todo esse tempo? É o inglês técnico, né? A gente aprende dentro da profissão, muito técnico. Além de ser técnico, muito direcionado, né? Para as áreas. Então, eu acabava fazendo prova para muita gente na sala. Não me pergunte como que isso acontecia. Eu sei que quem estava ali ao meu redor, eu fazia a prova para todo mundo. E todo mundo passava. E ela tinha um método muito, eu diria assim, sabe, pesado. Porque eram textos num livro. Eu não esqueço esse livro, tá aqui na minha mente. Como ele era. Que você colocava... era tipo um molde que tampava algumas frases. Então, você tinha que falar as frases que estavam tampadas. Eram como se fossem réguas nesse molde que tampava a folha do livro. Então, ela falava uma frase, você tinha que falar a frase seguinte. Ou se era um diálogo, ela falava uma parte do diálogo e você tinha que falar a outra parte. Então, assim, eu tinha que estudar muito, eu tinha que decorar muito. Mas uma coisa que me incomodava muito também, e é uma dica fantástica, que na minha adolescência, ali nos anos 80, onde a música era muito mais bonita, muito mais bem escrita. Verdade. A mensagem, pelo menos... Tenho que concordar totalmente. Nos anos 80, sim, acho que foi um ano assim brilhante de músicas, tanto as nossas brasileiras como no exterior também. Então eu amava cantar as músicas estrangeiras. E eu tinha vários LPs, novamente, denunciando a minha idade. Eu tinha vários LPs e eu não concordava em comprar um LP que não tivesse o encarte com as letras. Eu me lembro, um dos meus favoritos era Art Garfunkel and Simon, esqueci o nome dele, o sobrenome, e eles fizeram um concerto ao vivo no Central Park. E aí tinha ali os encartes com as fotos e as letras das músicas, e eu viajava naquilo ali, de ver o Central Park, e na música deles, que era muito linda, e eu, então, me botei a traduzir as letras. E às vezes não fazia muito sentido, porque ali eu tinha um dicionáriozinho. Como é que chamava o dicionário em inglês mesmo? Você não vai lembrar, né? Eu tinha um dicionáriozinho e as coisas não faziam muito sentido, porque toda a conjugação verbal, toda a expressão idiomática que era usada na época e é usada até hoje, eu não tinha referência daquilo, né? A gente tinha, como você disse, um inglês muito técnico, muito básico para a escola e britânico. Então, foi uma outra coisa também que me fez, assim, ter mais contato com a língua estrangeira já no Brasil. Então, realmente eu não consegui fazer nenhum curso, entrar em nenhum curso específico da língua estrangeira, mas eu buscava todo tipo de recurso que estava disponível para mim para tentar desenvolver isso na minha mente. Muito bom. E na época vocês eram noivos, como você falou, você e o Renato. Isso. E qual que era o plano de vocês? Então, o plano... Além dele estudar pela questão da aviação, sim, vocês tinham um plano de viver aqui, provavelmente. O plano era que realmente ele viesse por um tempo e se ele gostasse muito, ele então me falaria, olha, eu gostei muito, eu quero ficar. Você quer vir? Então, se eu viesse, como eu vim, a gente então se viraria um casal, como de fato. Essa terra me deu muitas coisas maravilhosas, mas uma coisa que eu quero sempre trazer como carro-chefe, como a locomotiva principal que puxou todo esse trem até hoje, é o fato dessa terra ter me feito conhecer a Jesus, como eu conheço hoje.
e servir a Ele como eu sirvo hoje. Então, assim, eu creio que com o meu carro-chefe, muita coisa veio de arrasto. Isso é importante falar porque muitas pessoas vêm sem plano, sem propósito, porque viu um youtuber falando que ele Nos dias vai de se dar hoje. bem aqui. Sim. Eu sempre faço essa pergunta aqui, inclusive nos outros episódios eu fiz. Você, quando chegou aqui, encontrou árvore com dólar brotando, frutos de dólar? Que é a ideia difundida, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, que tudo na vida tem uma etiqueta de preço, Daniel. E nós temos que ter consciência disso e olhar bem para o valor das etiquetas de preço que estão atachadas a cada escolha que a gente faz. Quando eu cheguei aqui, é lógico que eu tinha toda uma ideia, de uma certa forma, né, formatada, não como os dias de hoje, que hoje as pessoas chegam aqui absolutamente sabendo de tudo. Na minha época, a gente não sabia absolutamente de tudo. A gente sabia a experiência de um ou outro que veio, que morou, que veio, passeou, que veio para trabalhar. E a gente, então, fazia uma pequena coletânea para a gente se ambientar de uma forma mais fácil. Mas eu hoje, e todos os dias, eu tenho plena consciência do que me custou estar aqui. E eu pagaria tudo de novo. Principalmente pelo que eu te disse, por ter me aproximado de Deus, por ter conhecido, ter criado intimidade, ter firmado os meus pés na rocha, de estar dentro de uma comunidade brasileira que professa a mesma fé que eu e estar todos os dias sendo alimentada, sendo, enfim, ensinada nessa doutrina tão maravilhosa que é do cristianismo. E eu tenho certeza que tudo mais me foi acrescentado, como é dito na palavra do Senhor. Muito bom, Renatinha. Muito bom. E como que era, então, o seu nível de inglês quando você chegou? E como que isso afetou o seu começo? Foi esse susto, Daniel, de achar que, sabe, eu cantava Like a Virgin. Porque eu sou da época da Madonna, da época boa. Que era tudo, entendeu? E realmente não. Eu me lembro quando eu desci no aeroporto de Atlanta, no ano de 2002, e que os agentes, então, me pediram meu passaporte e tudo, eu já tinha formatado o que eu tinha que fazer. Mas quando eles começaram a perguntar coisas que eu olhei para a cara deles assim e disse, e agora o que eu digo? Entendeu? Mas... Mesmo tendo pensado nisso antes. Mesmo tendo pensado em algumas coisas antes. Lógico, a gente quer se preparar, porque a gente também não tem muita certeza se a gente chegando no aeroporto, a gente vai ser bem recebido, né? A gente não sabe realmente qual agente que vai te atender, como que as coisas funcionam, principalmente porque é a primeira vez, a gente realmente não sabe. Mas, enfim, eu vim preparada, mas não tão preparada quanto eu imaginava que eu ia precisar. Mas consegui. Né? Eu fiz uma escala em Atlanta e depois eu vim para Nova York, porque eu sempre vivi aqui nessa região, né, dos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Nunca mudei para lugar nenhum, então estou aqui desde quando eu cheguei em 2002. E realmente esse foi o meu maior impacto assim que eu cheguei. Eu entendi que eu não sabia nada. Sabe? Ou seja, então, aí que você entendeu que não tinha o inglês mesmo. Não. Ok. Sabe? Embora eu já tivesse base, embora eu tivesse a facilidade, entendeu? De assimilar as coisas, aquilo não era o suficiente. Eu precisava me aplicar mais. Então, eu voltei para o square one, né? Voltei lá para o princípio, sabe? Quando a gente está no jogo, que você para numa casinha e fala, volte no começo. Eu caí nessa casinha no momento que eu pisei os pés aqui. Isso é legal. É legal. Eu vou até avançar um pouco a conversa, depois eu volto, porque seria legal eu dar esse contexto para que o pessoal entenda. E aproveitando até que você bebeu um gole d'água. Gente, a Renatinha, ela é uma das... como é que é? Você é a principal representante de Connecticut, a única representante? Como que é isso? Isso ainda está em negociação, né? É lógico que eu conversei com o CEO da Forte Mag,
O nome dele é Daniel Souza, um querido, ele mais o pai dele. E eles têm uma intenção muito grande de entrar aqui no mercado americano, e eu tenho certeza que eles estão explorando isso e me acharam no meio dessa exploração, e a gente ainda está em negociação, mas se Deus quiser, eu quero muito contribuir com isso, porque, enfim, como é que fala? A mentalidade, como se diz uma coisa da empresa, o objetivo da empresa é a saúde em primeiro lugar. O resto vai vir em consequência. O que vai vir em consequência? Talvez o fator financeiro, o fato do nome deles ser levado mais adiante, e a marca e a empresa deles, enfim. E é isso aí. Eu tô falando aqui porque todos nós aqui estamos bebendo águas. Eu posso falar água purificada? Não, água corrigida. Corrigida. Água corrigida. E essa água foi corrigida pela Forte Mag. Isso. Tá aqui, ó. E a Renatinha, ela é uma das representantes dessa marca aqui nos Estados Unidos. E eu vou deixar mais informações aqui embaixo. Obviamente, você vai ter os contatos da Renatinha. Você pode entrar em contato com ela. Ela vai te explicar, vai te mandar material. É muito importante você saber. Eu queria que a Renatinha falasse um pouco sobre essa marca que tem impactado muito nessa questão de saúde. Exato. Daniel, a gente conversou mais cedo a respeito de que a gente pode passar muito tempo sem ingerir um alimento sólido, mas nós não podemos passar de 3 dias sem beber água. O nosso corpo, ele é constituído de 70% de água, ou seja, nós somos um aquário ambulante. É essa água que vai distribuir, vai carregar todos os nutrientes e tudo mais que você ingere, uma pessoa que está fazendo um tratamento. Então, aquela medicação que a pessoa está tomando, ela vai ser bem absorvida e distribuída aonde ela deve realmente estar, se você tiver o seu corpo hidratado. E nós sabemos que hoje a água que nós tomamos, ela não é 100% original, vamos dizer assim. Porque a água da natureza é uma água muito pura, né? Com seus íons que vêm da terra e são purificados ainda mais pelos raios solares. Então, esse bastãozinho aí que parece uma canetazinha. Exatamente. Levinho, prático, você pode carregar para onde você quiser. Esse é o meu. Ele é composto de 3 ímãs, né? Essas 3 bolinhas são ímãs que eles imitam os minerais que a terra fornece para uma água ser pura. E esse invólucro que segura esses ímãs, ele é feito de uma tecnologia que imita os raios infravermelhos longo do sol. Então, uma vez que você insere esse bastão dentro de uma água purificada, uma água filtrada ou uma água mineral, mesmo que ela não tenha todos os elementos de uma água pura, de uma água vinda da natureza, esse bastão vai restaurar. Por quê? Porque ele vai forçar as moléculas da água que estão todas aglomeradas por causa de tratamentos, aí é inserido cloro e outros metais pesados, né? Até chegar à nossa casa, aos galões de água, as garrafas de água, sofrem processos que vão modificando essas moléculas e elas vão virando como cachos. Então, em cacho, você não consegue pegar um cacho de uva e enfiar completamente na sua boca e comer, concorda? Sim. Assim estão as moléculas da água quando elas, então, saem do seu estado natural. E aí, na presença desses ímãs compostos, né, que compõem o bastão, esse cacho de uva ele vai ser todo desmembrado. As moléculas vão estar todas novamente no seu formato natural, que é hexagonal, e elas vão entrar livremente nas células, promovendo a verdadeira hidratação, que a gente não consegue de outra forma. Muito bom. Tá aí a explicação, Renatinha. Se você agora quiser adquirir esse produto, quiser mais informações, no link desse vídeo eu vou deixar os contatos. Você pode entrar em contato com ela. E eu recomendo porque eu tenho que beber água corrigida. Sim. Principalmente porque meus rins. E diz que isso aqui deve ser bem mais barato que uma cirurgia no rim, né? Bem mais barato que uma cirurgia no rim. Vai fazer valer o seu dinheiro quando você compra uma água que já é filtrada ou uma água que é mineral, mas que não está no estado que deveria estar
quando ela passa por esse processo. Esse bastão vai te devolver, vai te dar saúde. Até porque o rim, na função dele, não é corrigir água. Não, né? é só Então, filtrar. só Então, filtrar. você já entra uma água que já está purificada, o seu rim vai agradecer. Vai agradecer. E não é só para o rim, não, galera. Para muitas outras coisas. E essa água pode ser usada, inclusive, para molhar suas plantas, para os seus animais, para você lavar suas frutas, as suas verduras com água corrigida. Você vai experimentar um sabor muito diferente, não só da água, mas de tudo que você utilizar a água você vai sentir a diferença. Nossa, valeu, Renatinha. E agora, voltando aqui, como eu disse, eu ia fazer uma pergunta já contextualizando um pouco à frente, para depois voltar nas perguntas que eu tinha aqui. Mas um passarinho me contou que você teve muita facilidade em aprender a língua. Diferente da grande... Olha, vamos dizer que é a grande maioria mesmo. Se a pessoa não vem com uma base, se ela não vem já estudada... Chegar aqui e aprender a língua, ainda mais depois, vamos dizer, depois dos 20 anos de idade, né? Porque os nossos jovens de 15 também demoram para aprender um pouco, mas enfim. Claro. Não é uma criança que veio aqui, você não veio aqui criança e aprendeu a língua rapidamente. Sim. Então, conta para nós, qual foi a fórmula? Porque todo mundo tá curioso. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, como eu te disse, né? Eu queria sempre... tá buscando uma forma de me comunicar. Então, eu aprendi muito rápido a falar, eu aprendi muito rápido a escrever, e escrever de uma forma elaborada, porque eu também, isso não veio só de mim. É lógico que a gente tem que buscar os recursos externos. E quais são esses recursos externos, Daniel? Eu lia muito, eu sempre gostei de ler. E eu acho que isso é uma coisa que é, assim, fundamental. Eu sempre incentivei os meus filhos a lerem muito, porque eu vi ao longo do tempo e adquirindo a maturidade o quanto que isso, na minha infância, fez a diferença na minha vida adulta. Então, eu não somente lia coisas em português, eu não somente lia coisas que me agregassem conhecimento na minha língua, mas, como eu te disse, quando eu comprava os LPs com música, eu fazia questão que houvesse o encarte com as letras. E sempre buscava o significado do que era aquilo, por mais que não era literal quando eu conseguia fazer uma tradução. Enfim, então, a primeira coisa lá atrás, e é uma dica para os pais agora, sempre incentive os seus filhos a lerem, a ter a curiosidade de explorar. E hoje a coisa é muito mais fácil. Eu vivia dentro da biblioteca da minha escola. Eu lembro que a bibliotecária falou assim, olha, para a sua sessão, para a sua idade, você já leu tudo. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Enquanto as pessoas ficavam assim, as crianças ficavam com a cara na vitrine nas lojas de doce ou de brinquedo, eu ficava assim na vitrine das livrarias. Então era uma aptidão. Isso é uma coisa natural. Isso já nasceu comigo. Eu tenho essa curiosidade. É um primeiro ponto. O segundo ponto é muito engraçadinho até. Eu lembro que como criança, né, eu nasci numa família católica. Aqui foi que eu me converti. E hoje eu sou evangélica, graças a Deus. Eu rezava para Deus assim, para você ter noção da minha idade, que eu queria 3 coisas na vida. Uma boneca da Estrela, pra você ter ideia de quão nova eu era. Uma calça preta, que era o trending na época, era essa calça preta. E eu queria aprender a falar inglês. Eu era uma menina, Daniel, 6, 7 anos de idade, talvez. E esse era o meu sonho. Então, é uma coisa que eu carregava dentro de mim. Uma vontade. Sim. Porém, quando eu vim para cá, e vamos trazer para a parte prática, né? Quando eu vim para cá, que eu entendi que eu não falava nada, ponto final, não vou discutir, mais, não. Eu não falo nada. Vamos começar do princípio. O que eu sempre fiz? Primeiro, me incomodava muito de que havia alternativa de uma segunda língua para nos ajudar, que era o espanhol, tá? Eu achava que, de uma certa forma, isso me tirava como se diz, o esforço de eu ter que ler em inglês e ter que compreender. Então, quando eu... Sabe
aquela palavra cruzada que no final tem as respostas. Eu me sentia indo para as respostas. Isso me frustrava um pouco. Quando eu tinha que abrir mão do inglês e passar para o espanhol, porque é muito parecido com a nossa língua, então a gente compreendia um pouco melhor. Correto? Uhum. Mas hoje em dia, eu digo que isso também foi uma ferramenta que me ajudou. Então, assim, não menospreze nenhum recurso que você tenha para você começar esse jogo da compreensão. Mas nunca fique de um lado só. Sempre saiba navegar em todos os polos que te forem disponíveis nesse sentido. Então, quando eu fui fazer o meu curso de auxiliar de enfermagem, que foi uma coisa que eu busquei aqui também, foi, enfim, galgar as oportunidades. A gente já ouviu dizer que aqui é a terra das oportunidades. Você concorda comigo? Concordo. E é mesmo, galera. Acredite, aqui, se você se dispuser, não ficar assim, mas no Brasil era engenheiro, mas no Brasil... Gente, a gente tem que entender o que eu falei lá atrás, que existe uma etiqueta de preço para suas escolhas. Não venha querer trazer os seus perfis, as suas expertises, achando que, não, vamos voltar lá para o primeiro quadrinho e começar tudo de novo. É um processo, é um recomeço. E a gente tem que ter essa consciência. Então, eu me utilizava, sim, do espanhol quando eu fui fazer esse curso. Eu comprei um livro em inglês e eu comprei o mesmo livro em espanhol. E a junção dos dois me fazia fazer aqueles cartõezinhos que eles chamam aqui de flashcards. Então, eu tinha a palavra em inglês e a tradução em português, e eu tinha a palavra em espanhol para eu poder me localizar naquilo ali. Daniel, fiz o curso em 2 meses e meio, eu não tinha 1 ano que eu estava aqui. Eu fiz a prova era só em inglês. Tem uma outra curiosidade também que eu quero contar. E depois tinha a prova prática, em que você tinha que falar o que você estava fazendo para um agente do Estado te passar a licença. Enfim, eu consegui fazer essa prova, eu consegui tirar a minha licença, mas não foi sem a ajuda do espanhol. E quando eu caí num ambiente de trabalho onde eu só me comunicava em inglês, porque ali só havia americanos, embora tivessem hispanos, né, de todas as partes, né, do mundo que falam a língua espanhola, eu ainda assim procurava pedi-los para me ajudar no inglês. Eu tive também muita sorte, né, e a gente sabe que Deus sempre coloca anjos nos nossos caminhos, e eu encontrei um Daniel em uma das instituições que eu trabalhei aqui em New Milford, e ele era um brasileiro que já estava aqui há muito tempo, que falava um inglês muito fluente, muito bonito, muito claro, e ele então foi aquele que me ajudou também a me corrigir. Uma outra coisa, Daniel, que é muito importante, um outro ponto. Todas as vezes que você for corrigido, por mais que as pessoas falem num tom de humilhação, tentando te rebaixar, porque você não tem a proficiência, né, a fluência naquela língua, não leva isso para o coração, leva isso para a sua mente. Esse é o lugar correto que você tem que usar essa correção, seja ela como ela for feita. Não se importe, leve isso para a sua mente. Todas as vezes que eu fui corrigida de uma maneira que não foi muito interessante, né, muito prazerosa, eu sempre fixei tudo na minha mente. Sem a intenção de menosprezar o nosso povo, mas o nosso povo realmente, na sua grande parte, se ofende. Não vou falar mais com o Daniel, não, porque ele, no caso, já é o terceiro Daniel aqui, ó. Eu, o Daniel do bastão e o Daniel. Vai ter mais Daniéis, hein? Daniel é bênção. E aí, as pessoas, elas se ofendem, e aí bloqueiam. Ao invés de levar pra mente, levar pro coração, como você falou, bloqueiam e perde a oportunidade. Perdem. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que você conversa com ela e você fala assim, eu quero que você haja e você me corrija na pronúncia. E a pessoa até consegue fazer um curso muito mais fácil de inglês. Sem dúvida. Mas eu concordo com você, não tínhamos tecnologia, tínhamos pessoas. E nada mais importante do que você ter um relacionamento com alguém que vai te ajudar vai ser honesto com você, olha, não, você tá falando errado. E você falar, não vou me ofender toda vez que você falar, me corrigir.
Muito Mas bom. isso tem uma raiz. Isso é muito poderoso. Isso tem uma raiz, isso tem uma explicaçãozinha muito simples, muito básica até. Nós somos o único animal, né? Os únicos animais que nos comunicamos através de palavras. Você pode ver aí, se um gorila vê que o macaquinho, né, que o gorilinha tá fazendo alguma coisa de errado, eles são muito brutos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Enfim, no reino animal, em geral, eles são muito brutos para corrigir os seus filhotes. Mas eles não expressam nenhuma palavra, é uma atitude. E aquilo ali, eles assimilam, né? Enfim. Mas o ser humano, ele se comunica não só por atitude, mas por palavras. E hoje a gente sabe que palavra também, a gente pode sofrer violência através de palavras torpes, né? De palavras difíceis. Então, essa é a raiz. As pessoas realmente não toleram e se sentem realmente ofendidas, se sentem violentadas muitas vezes. E olha, eu quero dizer para você, se for numa correção, né? Se for, lógico, numa intensidade que não venha te trazer nenhum prejuízo emocional ou físico, aceite, não leve para o coração, leve para a mente, porque isso vai virar um tesouro para você. E o outro, que lide com isso, porque aqui a gente planta, aqui a gente colhe, e o que você planta é o que você vai colher. Muito bom. Que mentalidade. Eu geralmente, quando as pessoas me perguntam como que você desenvolve a língua, que eu tô ainda em processo, eu tô construindo, né, os meus vocabulários. Estamos todos, Daniel. A gente não nasceu sabendo nada. E principalmente uma língua estrangeira. Então você pode falar muito bem essa sua língua nativa e ainda cometer muitos erros. É verdade. E a forma que eu faço e ensino para as pessoas não adianta você saber muito, ler livros e você não falar. Exato. Você tem que falar. Como, por exemplo, Exato. eu estudei medicina, mas você não atua como médico, então você não está praticando ali a sua função. E eu falo, normalmente, por exemplo, eu vou na farmácia. Então eu já construo algumas sentenças antes, em inglês. Hoje a gente tem tecnologia, obviamente, né? Que a gente vai lá e, corrige a pronúncia aí, ou lê pra mim essa frase. Se ele falar alguma coisa diferente do seu script, o que é que você faz? Aí eu treino aquela fala e vou lá. Aí essa é a questão. O problema é que às vezes eu chego com a fala pronta e aí a pessoa vai e faz uma pergunta que eu não estava esperando. E essas situações são inúmeras e eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Você simplesmente virar e falar assim, sabe? Nem que seja só com um gesto. Eu me lembro, no princípio, né? A gente faz muita troca, a gente faz... Nossa, meu Deus do céu. Hoje em dia a gente ri muito. Aí eu lembro que numa dessas instituições que eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, me perguntaram, o que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Por que você veio? Aí eu falei assim, na minha cabeça eu estava falando assim, eu vim me juntar ao meu marido, né? Eu vim, enfim, ele me chamou, então... Por isso é que eu vim, que o Renato então decidiu que ele não queria voltar e ele disse para mim, eu acho que você vai gostar muito daqui. E essas palavras tiveram um efeito assim maravilhoso, porque quando eu cheguei eu me senti em casa, como eu te disse. Muito bom. Então eu quis dizer que eu vim me juntar ao meu esposo, mas saiu uma outra palavra. Uau. E essa palavra fez com que todo mundo risse de mim. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu devo ter falado uma besteira muito grande. E na época eu não tinha muita ideia do significado dessa palavra. Mas eu vou falar aqui, né, pra gente, enfim, todo mundo rir comigo também. Então eu deveria ter falado que eu vim para join my husband. Mas eu falei, eu vim para enjoy my husband. Entendeu? Muito bom. E foi isso que as pessoas olharam para mim, como assim? Porque, enfim, teve uma conotação um pouco diferente, né? Foi para uma outra vertente. Mas eles também compreenderam. E é isso que é o bom do americano, né? As pessoas às vezes falam muito que o americano é frio, que o americano não é, assim, uma pessoa calorosa, enfim. Nós, latinos, somos muito emocionados. Nós somos muito movidos pela emoção, somos almáticos, aonde residem todas as nossas emoções é na alma, né? Nessa parte do nosso corpo.
Então, eu falo que nós somos muito almáticos. E os americanos são práticos. Então, assim, imediatamente, quando todo mundo parou de rir de mim, e eles não estavam rindo com deboche, mas por pura mesmo diversão de ter achado aquilo muito engraçado, eles entenderam que eu cometi um pequeno erro de semântica, entende? Então, ali eu fui corrigida e eu nunca mais esqueci isso, porque eu não levei para o meu coração. Se você tivesse ficado ofendida, você teria bloqueado essa E palavra. pedido demissão. Então, assim, Fato. sem sombra de dúvida, a gente tem que aproveitar. E já fui corrigida de formas muito grotescas, muito grosseiras ao longo da minha fase de aprendizado. E eu entendi uma outra coisa. No momento que eu peguei um pouco mais de fluência, ao invés de eu esperar as pessoas me corrigirem, eu pedia que elas me corrigissem. Eu fazia a via contrária. Mudou a chave aí. Exato. Pegou a... No momento que eu conseguia falar claramente, me corrija se eu estiver falando errado, as pessoas vinham e me corrigiam da maneira que deveria ser. Com educação, com empatia, reconhecendo o meu esforço. E quantas vezes eu ouvi quão admirável era uma pessoa cruzar um oceano, vir para um país completamente diferente, de costumes e cultura diferente, de língua diferente, e ainda assim conseguir, sabe, abrir esse leque, conseguir desenvolver a aptidão de se adaptar a todas as vertentes desse ambiente novo em que a gente se propõe. E é mais comum você encontrar no americano a disposição em querer Muito te ajudar mais. do que nos nossos conterrâneos. Na crítica, sabe? Porque tem americano que fala que absurdo, vem para esse país e não fala inglês. Já ouvi muito, muito. E isso era um combustível, galera. Transforme todas as pedras que forem atiradas em vocês em patamares para vocês galgarem, cada vez mais alto, sabe? E se jogar pau, transforma em combustível, queima aquilo ali, porque fogo é energia, entendeu? Para você continuar, porque sim, eles têm razão, uma certa medida, lógico, não precisava falar com grosseria. Que absurdo a gente vir para um país e achar que esse país tem que se adaptar às nossas necessidades e não o contrário. E, infelizmente, a gente sabe, não só o brasileiro, mas o ser humano tem muito isso. Tem uma vertente do inglês que não é uma terceira língua, né? Como a gente brinca aqui. Mas tem uma vertente do inglês que eu acho que você também deve falar. Aproveitando esse momento, ele tá um momento funny. Que são as palavras abrasileiradas do inglês. Ai. Por exemplo, aqui a gente convive com muito mineiro. Gente boa, os mineiros, galera mineira, goianos, vocês são tudo gente boa. Porém, vocês adoram criar... Você é mineira também, né? De Belo Horizonte. Vocês adoram criar umas palavras que é difícil de entender, como, por exemplo, parqueamento. Mas somos nós que criamos? Só porque nós temos mineirês? Só... Olha, vou traduzir algumas. Depois você pode me ajudar algumas aí, vai. Parqueamento é estacionamento. Vecar. Eu Vou vecar esse chão. Vem do verbo vacuum. Vamos lá, o que mais? Gente, é tantas palavras que a gente cria aqui no cotidiano, né? Por exemplo, no Brasil isso é comum, a gente usa o deletar. Sim. Não existe essa palavra delete em português. Deletar vem desse verbo do inglês, né? E é legal essa confusão de que nós brasileiros fazemos com as palavras, porque a gente mistura inglês na conversa com português e, às vezes, essa vertente do inglês que é um misto dos dois. Pensando nisso, qual foi a situação mais engraçada, ou talvez tensa, que você viveu por causa do idioma? Essa foi uma delas, né? A outra, eu me lembro que eu trabalhava em casa de americanos servindo uma festa e tinha um pessoal do buffet e eu deveria auxiliá-los.
e ela me pediu fósforos. E eu cheguei para ela com um rolo de durex. Assim, na realidade, Daniel, eu não entendi o que ela tinha me pedido. E a primeira coisa que eu vi, e assim, e é uma outra dica que eu quero que vocês peguem também, de como que eu desenvolvi o meu inglês. É lógico que a gente vai, como se diz, tropeçar em algumas coisas, como foi essa situação. Eu vi que eles estavam colando algumas coisas de decoração e eles estavam usando ali um durex. Então eu estava prestando atenção em tudo que eles estavam fazendo. Só que de repente ela pulou da decoração e já me pediu um fósforo porque ela queria, enfim, começar a aquecer as comidas, porque além de decorar eles também tinham trazido as comidas. E como eu vi que eles estavam mexendo com colocar as coisas ali juntas, usando durex, cola quente, etc. Eu pensei assim, ela quer um durex. É isso que eu tô vendo aqui na minha frente. Então, assim, é uma dica muito importante. Você tem sempre que observar o ambiente no qual você está inserido e o que as pessoas estão falando ali e, às vezes, observar os objetos que elas estão manipulando. Às vezes é um papel, aí ela vai precisar de uma caneta. Às vezes é uma caneta que está falhando e vai buscar uma outra. Então, sempre tenha essa sensibilidade de observar o seu entorno e tentar entender aquilo que eles estão falando a respeito, mesmo que minimamente só associando com os objetos ou mesmo o local onde eles estão, para você começar, então, a fazer a associação das palavras. Então, assim, foi isso que aconteceu. Ela me pediu um fósforo, mas ela pulou de uma coisa para outra. Hoje eu entendo isso. E eu entreguei para ela um durex. Ela olhou para mim e ela falou assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu preciso aquecer as comidas. Eu preciso de um... Aí eles têm essa coisa de começar a fazer gestos para a gente compreender uma vez. Aí eu, ok. E aí fui lá e busquei o fósforo para ela. Mas aí, né, enfim. Eu ri, todo mundo riu. E ela, enfim... Então, foi mais uma situação engraçada, não de falar, mas de associação, né? Que eu me esforcei para associar aquele movimento que eu estava vendo deles e trazer um objeto que ela me pediu, eu não compreendi mesmo, não sabia que fósforo era matches e durex era tape. Então, olha para você ver. E ela falou, o que eu vou fazer com isso aqui? Enfim. É interessante isso aí, porque tem muita gente também que às vezes não entende uma frase e ela é proativa, ela vai, resolve do jeito dela, mas ela não entendeu de fato o que aconteceria. Exato. E as pessoas, como essas, não é o seu caso, mas tem pessoas que têm dificuldade de perguntar novamente. Para a pessoa não ficar brava comigo, né? Às vezes porque é um patrão. Sim. Ela finge que entendeu, vai lá tentar resolver e no final não era aquilo que... Uma outra vertente disso aí é a pessoa se sentir envergonhado de perguntar novamente. Eu não me lembro se foi esse o meu caso, tá? Honestamente falando, porque eu estava realmente observando o que eles estavam fazendo, mas eu já percebi que muitas pessoas têm vergonha de perguntar exatamente para não evidenciar que eles não sabem, né? E eu acho que vergonha, gente, é você realmente não se esforçar da forma correta para aprender uma coisa que não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Por mais que eu achava que eu tinha noção de inglês, que eu tinha uma certa aptidão, que isso foi um motivo de oração de uma criança, né? E foi um pedido atendido. Por mais que eu tivesse todos esses elementos comigo que eu acho que me ajudaram a desenvolver a minha fluência em inglês, ainda assim, eu passei muito perrengue. Muito, muito perrengue mesmo. Mas, no momento que eu adquiri uma certa fluência, é como se uma porta se abrisse assim, de uma forma que... a porta não se abriu, a porta desapareceu. É como se tivesse uma barreira na minha frente que ela se desintegrou. E isso traz uma liberdade tão grande, que a única coisa que eu posso fazer é incentivar todo mundo. Aí as pessoas falam assim, mas eu não cheguei aqui criança, eu vejo que o meu filho aprende mais rápido. É porque ele não tem nada na cabeça, então é mais fácil ele colocar o inglês.
Concordo perfeitamente. Os estudos hoje dizem que não, sabe, Daniel? Da neurociência, dizem que não, que na realidade a criança, ela aprende por uma forma mais difusa, sabe? Ela não tem aquela responsabilidade de ter que aprender o inglês para poder sobreviver. Ela tem um papai e a mamãe. Então é muito mais por essa condição mental do que não ter nada na cachola, vamos dizer assim. Então, dessa forma difusa, ela é mais criativa, sabe? Ela vai fazendo associações mais rápido, enquanto que o adulto, ele precisa se sustentar quando ele chega. Ele precisa se virar, ele precisa ir num hospital quando tem necessidade, num banco, enfim. Então, a gente tem esse nível de pressão, por quê? Porque aí a gente entra no túnel do foco, entendeu? Que a gente foca em ter que desenvolver aquilo para você sobreviver. A gente sabe que o cérebro funciona, o primeiro mecanismo que é acionado no nosso cérebro é o mecanismo da sobrevivência. Então, assim, aquilo que está roubando a sua energia, que está te tirando a paz, o que o cérebro vai fazer? Ele vai começar a bloquear aquilo ali. Então, se você começar a entender que as coisas vão acontecer no seu tempo, que você tem que usar da sua criatividade, observando o que as pessoas estão fazendo, associando, às vezes, um diálogo de duas pessoas, você para ali, né, discretamente, começa a prestar atenção. É o seu ouvido que vai ser apurado. E aí você vai criando alternativas menos densas, menos pesadas, para você trazer o entendimento dessa língua estrangeira para você. Então, assim, não é porque as crianças não têm nada na mente, eu creio que isso seja um fator também, mas não é o fator que define o aprendizado delas. É porque elas não têm o fator responsabilidade. Eu tenho que. Você pode prestar atenção que os adolescentes já têm mais dificuldade de aprender. Por quê? Porque o adolescente, ele quer se conectar. O adolescente quer estar no grupo, né? Quer fazer parte, ele tem essa necessidade de pertencimento. E você pode prestar atenção que o adolescente desenvolve o inglês, sim, com mais facilidade do que nós também, porque não tem um fator responsabilidade, uma vez que tem papai e mamãe, mas ele tem já uma dificuldade um pouco maior em relação a uma criança nova que está entrando talvez no jardim ou, enfim, na escola elementar, como é chamada aqui. É legal você falar isso porque cai naquele princípio, né? Que o nosso Pai Celestial pede pra gente fazer o quê? Descansa em mim. E tudo fluiria mais fácil. Olha para onde que você já trouxe a sua consciência com essa fala. É isso. A gente tem que... porque a palavra de Deus fala que Deus dá aos seus enquanto dorme. Mas não é dormir de cruzar os braços e não fazer nada, é o descanso. É o descanso. Então, assim... se o propósito de Deus cruza com essa sua jornada, e eu creio que sim, quando a gente é movido, né, por essas coisas, a gente vai naquela premissa, tudo contribui para o bem daquele que crê e que segue conforme o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Então, é uma jornada, são etapas dessa jornada que a gente tem que passar para que isso, sabe, se solidifique de uma forma... sabe? Muito bom. E durante essa jornada sua, você já perdeu oportunidade de trabalho ou amizades que, por não conseguir se comunicar bem, ou se não, você acredita que as pessoas perdem oportunidades por não se comunicar bem? O que eu falei com você? Que eu sempre quis me comunicar. Então, de uma forma ou de outra, eu me comunicava, sabe? Por mais que eu pareça uma pessoa extrovertida, eu nunca fui sempre assim. Sabe? Então, eu vou te contar uma história lá atrás a respeito da minha formação acadêmica no Brasil. Depois que eu terminei o Instituto de Educação, eu não quis me formar em magistério. Se eu fosse para o 2º grau lá, que eram só moças, que foi a única parte preservada da escola que seriam só para moças, eu não queria me formar como professora. Eu, então, saí de lá e fui para uma escola técnica que era dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. O ambiente
era completamente assim, o oposto do Instituto de Educação, que tinha uniforme, que nós tínhamos que ir para o pátio, que falar todos os dias a oração que Jesus nos ensinou e mais a Salve Rainha, né? Porque era uma escola de cunho católico também. Então, lá no colégio técnico, né, ele chamava Coltec, você não tinha uniforme. Os professores eram todos, pode crer, já era um ambiente de faculdade mesmo, que a gente sabe que é um ambiente bem mais descontraído, né? Então, eu já tive esse choque. Então, ali eu já comecei a quebrar as minhas cascas da timidez. As minhas cascas da dificuldade de relacionamento, às vezes, né? Que a gente acaba tendo quando a gente não é incentivado completamente. Então, ali, Daniel, eu já tive a primeira camada da cebola sendo tirada. E já comecei a minha personalidade começou a fluir um pouco mais. E quando eu me formei no 2º grau, eu, então, dei um tempinho, porque como eu fiz curso técnico, eu tinha que trabalhar na minha área para eu poder pegar o meu diploma como técnica. Eu me formei em patologia clínica. E aí, então, eu lembro que eu trabalhava num laboratório e eu pedi ao meu pai que fizesse minha inscrição no vestibular, né? Que no Brasil é totalmente diferente daqui. E já está diferente também agora da minha época, lá no Brasil também. Então, eu especifiquei, falei tudo pro meu pai e ele, como eu, nunca foi de anotar nada. Quando ele chegou na faculdade, para poder fazer a minha inscrição, ele não lembrava o curso que eu tinha pedido para ele fazer a inscrição. E eu tinha pedido para ele fazer psicologia. Aí, anos depois, eu estudo terapia. Uau. Enfim, tudo se conecta, né? No tempo certo de Deus. Uhum. E aí ele falou assim, nossa, minha filha conversa tanto, ela é tão comunicativa, eu acho que ela quer fazer comunicação social. Daniel, no dia que eu sentei para fazer a prova, tem uma etiqueta com todas as informações, o seu nome, o curso que você está fazendo e tudo, que eu olhei para a etiqueta e falei, comunicação social? Mas não foi isso que eu pedi meu pai para fazer. Meu Deus, agora eu tô aqui, vou fazer essa prova. Se eu passar, passei. Se eu não passar... Enfim, eu perdi mais um ano de vestibular, que eu já tinha esperado 2 anos depois que eu me formei. Mas eu passei até muito bem na faculdade que eu fiz. E eu falei, passei. De repente eu posso pedir uma reopção de curso. Vamos embora, tocar esse bonde aqui. Daniel, eu me encontrei em comunicação social, sabe? Me encontrei, eu não podia ter feito outra coisa. Lógico que a psicologia ainda ficou ali dentro de mim, depois, anos depois, né? Eu vim trazer isso para fora, mas eu me encontrei nesse curso completamente. E eu me lembro que foi aonde a minha personalidade acabou de ser, como se diz, fixada nesse sentido de me comunicar com as pessoas. Então, eu nunca tive esse problema de me comunicar errado. Eu realmente já tinha a minha mente formatada de que eu estava aprendendo, então que eu ia errar. Todo mundo que está na fase de aprendizado vai errar. Todo mundo que está seguindo esse caminho de aperfeiçoamento vai errar. E a gente precisa ter a mente aberta para isso. E entender que isso não nos rebaixa como ser humano, não nos faz voltar algumas casinhas, como eu tive que voltar quando eu cheguei aqui. Não, sabe? Pelo contrário, eu acho que dá um gás para a gente ir mais rápido para onde a gente quer chegar. E eu nunca perdi a oportunidade de trabalho também por causa dessa minha desenvoltura, sabe? De me comunicar e as pessoas perceberem que eu andava a milha extra. Era o que eu fazia. O que eu fazia? Eu tentava compensar de alguma forma o fato de eu não me comunicar tão bem, de eu não conhecer muito bem o que deveria ser desenvolvido. Então, eu usava as minhas aptidões e eu sempre fazia algo mais. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em instituições como no Brasil a gente chamaria de asilo, cuidando de velhinhos. O que eu comecei a perceber ali? Na minha falta de inglês,
né? No meu pouco vocabulário, eu comecei a perceber o que faltava ali que eu pudesse preencher. Então era um arrumar um cabelo melhor, um cortar as unhas e pintar as unhas das velhinhas, sabe? Era trazer um perfume, uma coisinha que deixasse eles mais cheirosinhos, mais assim confortáveis. Algo que eu pudesse fazer que eles sentissem que, apesar de faltar aqui, que era a língua, a maneira de comunicar, sobrava aqui, que eram coisas às vezes que não tinha nem preço. Me entende? Então, o andar a milha extra enquanto você está na fase de aprendizado vai sempre te catapultar para muito longe. Mas sim, eu já vi muitas pessoas recentemente, uma pessoa extremamente capacitada para essa área de cuidado com idosos, né? Que eu sempre tento alocar pessoas. Hoje eu estou nessa também, sabe? Como eu já tenho a minha aptidão já bem conhecida e tudo, eu consigo referir pessoas. E eu referi essa brasileira até no meu trabalho, mas a falta de inglês tirou ela de lá. E é muito triste. É muito triste, porque a pessoa tem toda a condição de desenvolver o trabalho, mas não tem. Eu não diria que é o principal, mas é o básico, porque se você está num país, gente, não tem esforço pequeno. Não tem. Faça todo tipo de esforço para você chegar nesse lugar de ser confortável. Você não precisa falar um inglês fluente, um inglês perfeito. Isso são coisas que vão se aperfeiçoando com o tempo. Mas saiba se comunicar basicamente para que as pessoas te compreendam. Porque eu sei que a maioria fala assim, mas eu entendo tudo. Mas como que você vai fazer o outro te compreender também? Uau! Né? Isso é profundo. Então é isso. Eu nunca tive, graças a Deus, essa experiência. Mas eu já vi e o meu coração doeu muito. Isso que você acabou de falar realmente, assim, poderia ser a resposta já da próxima pergunta que eu vou te fazer. Mas eu vou fazer mesmo assim, porque de repente é sempre legal cavucar, faltou alguma né? coisinha. É sempre legal cavucar um pouquinho, vai que vai vir mais algo uma aí. pepita. E o que você diria? Deixa eu dar um contexto para essa pergunta. Sim. Normalmente a gente convive em bairros, às vezes em cidade, que tem muitos dos nossos conterrâneos. E a gente sempre encontra pessoas que não se esforçam, estão aqui há muitos anos e não se esforçam em aprender o básico. Acham que do jeito que leva, hoje em dia tem uns usando até aquelas tecnologias que você põe o tradutor no fonezinho. Sim. Tá tudo bem, o importante é você se comunicar. É. Mas o que você diria para quem ainda acha que não precisa aprender inglês para viver na América? Eu vou dar uma cutucada bem profunda agora. Eu, antes de vir para cá, eu tive a felicidade de ter um dos últimos trabalhos com uma querida, Maria Alice Vaz, que me ensinou tantas coisas lá no Brasil. Ela vinha muito para os Estados Unidos porque ela tinha uma fábrica de roupas infantil e ela era designer das roupas. Então, ela vinha buscar as ideias, principalmente quando tinha os Fashion Weeks aqui. Ela vinha, então, buscar as tendências aqui. E eu me lembro que eu já estava me preparando para vir para cá e ela me disse uma coisa que não saiu da minha mente. Ela falou comigo assim: Renata, muito cuidado aonde você vai morar se existe muito brasileiro. Porque eu tenho vários amigos que moram na América, que me recebem de quando em quando eu tenho que ir para lá para fazer as minhas pesquisas de tendência, que eles estão lá há 30, 40 anos e não falam uma palavra de inglês. Para mim, assim, isso é vergonhoso. Quando ela falou essa palavra e quando ela me disse isso, eu falei, eu não quero isso para minha vida. Por quê? Porque eu tinha esse sonho de menina, um pedido que eu fiz a Deus. Eu quero falar inglês como eu falo português. Eu não falava fluente, eu não falava para Deus assim, eu quero falar muito bem, melhor do que as pessoas. Não, eu falei, o tanto que eu falo português, eu quero falar inglês.
Então isso, sabe, me deu uma sacudida por dentro, sabe, Daniel? Então foi o cuidado que eu tive de chegar aqui e ver que realmente o que ela me disse é uma verdade, assim, difícil de olhar para ela. Então, o que eu posso dizer é que, falando sistemicamente, né, que é uma das coisas que eu estudei quando eu estava na minha formação terapêutica, as pessoas se acham maiores, se acham melhores e em posições que elas não deveriam estar quando elas vêm para esse país. Às vezes a dificuldade de você desenvolver uma língua estrangeira está em você achar que que a língua não é digna de sair através da sua boca. Você entendeu o que eu quis dizer? Uhum. São pessoas que se acham que estão na soberba mesmo, sabe? Mas no fundo, se acham o cocô do cavalo do bandido. Pronto, falei. Você tá entendendo? Porque não tem uma autoestima bem sedimentada, bem formada, para dizer assim, não, eu preciso voltar lá pro início do jogo e começar tudo outra vez. Isso aqui é um recomeço. Gente, para tantas pessoas vir para um país estrangeiro, é um recomeço. A pessoa que vem aqui colhe dessa terra e às vezes escolhe bem, Muito melhor bem. que outros. Sim. E aí, nesse estágio, às vezes a gente vai falar assim, tem uma máxima que diz, Deus não dá asa à cobra, né? Mas tem pessoas que encontram asas e vive dessa forma, como você acabou de falar, e muito bem falado, porque... Eu não preciso falar inglês. Aí você sente, difícil. sabe? O tom da soberba, o tom de que eles tentam se colocar num patamar mais elevado, porque se sentem rebaixados, no fundo. Então, assim, lógico, isso envolve história de vida, isso envolve tantas outras coisas mais profundas, e nós não estamos aqui para julgar. A gente só está aqui mesmo para abrir um pouco. Para aqueles que querem fazer diferente. E não é, sabe? Eu creio que isso aqui, né, esse podcast, é uma ferramenta para desconstruir certas coisas que foram construídas de uma forma torta. Sabe quando você vai fazendo Jenga, que vai ficando tortinho, uma hora vai desabar? A gente quer colocar ele bem sedimentadozinho, Excelente bem certinho, para que ele possa se tornar uma coisa sólida na mente das pessoas. Então, isso aqui é uma oportunidade mesmo das pessoas pararem para pensar, se ver onde que estão nesse sentido de aprender uma nova língua, se estão com soberba, se estão se sentindo inferiores, se não se acham capazes. Gente, vocês podem ter certeza, aprender uma segunda língua é igual aprender a dirigir. Quando a gente entra no carro pela primeira vez, você olha para tudo aquilo ali, você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir passar a marcha, e embreagem, e freio, e virar, e estacionar o carro? Gente, você olha para aquilo e você fala, e agora? De repente, com a prática, com o esforço, você está dirigindo uma Scania. E fazendo aquelas manobras todas. Então, é prática, é persistência, é esforço, é errar, erro e acerto, É assim. Tentativa e erro, isso que eu queria dizer. Entende? Porque, afinal de contas, essas luzes que estão nos iluminando aqui, Thomas Edison tentou 1000 vezes até conseguir. 1000 vezes, galera. E se ele tivesse desistido, será que a gente estava tão iluminado assim agora? Uau, Renatinha, que resposta incrível essa que você acabou de nos dar. E nesse momento, o que você atua, o que você trabalha aqui nos Estados Unidos? Como eu falei para você, né, Daniel, quando eu cheguei aqui, como mulher imigrante que não falava inglês, não tinha noção de absolutamente nada, eu fiz o que a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, faz quando chega e já quer iniciar, né, dar o primeiro pontapé para começar, então, uma vida aqui nos Estados Unidos. Eu fui limpar a casa, né? E na limpeza eu tive várias boas experiências. Então, nada é inferior demais, se é que eu posso usar essa palavra, ou pequeno demais, que não te dê a experiência que você precisa para poder começar a viver
num país estrangeiro, de cultura, de língua, de hábitos, enfim, de clima diferente, né? Então, assim, logo eu entendi que não era aquilo que eu queria. Tá tudo certo, tá, galera? Quem limpa a casa até hoje, desde que chegou e tem o seu próprio business, eu aplaudo mesmo. Mas eu, para mim, Renata, eu entendi que não era aquilo que eu queria para mim. E fui estudar. E então eu fiz esse curso, né, de auxiliar de enfermagem, que aqui nos Estados Unidos é chamado Certified Nursing Aid, ou CNA, que a gente auxilia. A gente é mesmo assim o primeiro degrauzinho ali dentro das instituições de saúde, os hospitais, enfim, que ajuda os enfermeiros, os médicos e os outros profissionais da área de saúde. E ali eu desenvolvi muita coisa, grande parte do meu inglês foi ali. Uma coisa que eu quero pontuar, que era maravilhoso, tinha uma velhinha, Elizabeth Nunn, que me pedia para ler a Bíblia para ela. Imagina, em português a Bíblia já é difícil, imagina em inglês. E ela corrigia a minha pronúncia, então era maravilhoso. Que lindo. Como eu disse para você, o meu pai errou, né? No me inscrever no vestibular, mas ele foi o erro mais acertado que eu já vivi na minha vida lá no Brasil. Mas eu ainda tinha essa vontade, sabe, de conhecer a mente humana. Eu tenho essa aptidão de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas. Então, na época da pandemia, eu me reinventei de diversas formas. Eu trabalhei com a Amazon, o que foi ótimo, porque eu acho que o momento que o Forte Mag chegar e eu tiver de fazer alguma distribuição aqui nos Estados Unidos, eu conheço bem dessa área de distribuição. Muito então, bom. Tudo contribui. E fui estudar. Fui fazer cursos de terapia. Hoje em dia a gente tem muitos cursos excelentes, online, certificados. E, assim, a pandemia trouxe uma coisa muito positiva, que é isso aqui que a gente está fazendo agora, e principalmente o home office e o trabalho online. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe de positivo para nós, foi isso aqui, olha. A gente partir para o mundo digital. Então, né, eu atendo, a grandíssima maioria é online. Às vezes uma visita ou outra quando eu tenho um cliente que é aqui nos Estados Unidos, principalmente adolescente e crianças, que eu tenho atendido muito. E então eu fiz uma formação livre em terapia emocional com vários focos. Foco em adolescência, na educação sistêmica, enfim, para mães, para adolescentes, enfim, vários focos. E hoje em dia eu tenho atendido várias pessoas, tenho trazido tudo à base cristã, porque todos os meus professores, com exceção de um único, são cristãos. Eu fiz questão, sabe, para que eu pudesse também ver à luz da Bíblia aonde que essa ciência atua também. E como a gente está nessa série aí de temperamentos na igreja, o que eu acho maravilhoso é essa mescla de você achar a humanidade nos personagens da Bíblia. Então, eu procurei ter esse cuidado, né, de me formar com profissionais que tivessem a mesma visão e compartilhassem da minha fé. Não que os outros não me acrescentam, como eu disse, tem um professor que não é, porque a gente tem que sempre ir buscando e comendo a carne e jogando fora o osso. É assim na vida. Então, hoje eu atuo como terapeuta emocional e tem sido, assim, bem maravilhoso, porque, enfim, a gente está falando aqui de língua estrangeira e o fato de eu falar o português, falar o inglês e arranho o espanhol, hein? Arranho bem o espanhol. Eu hoje tenho atuado em escolas, sabe? Pela graça de Deus, em instituições de saúde mental na nossa cidade e tenho ajudado muita criança e muito adolescente que tem esse problema tão forte, tão latente, tão
evidente na nossa época, que é a ansiedade, as crises de ansiedade, enfim. É um problema geral, né, nessa época. Sim. E sobre sua agenda, como é que tá? A agenda tá livre? Já tá podendo atender novos pacientes? Sim. Legal. Ainda assim, não tenho aquela cotação gigante. Não é que eu busque isso, não. Eu acho que a coisa, quando vai acontecendo de forma orgânica, né? Como a gente disse, a gente está sempre em processo de aprendizado. Tudo aquilo que eu já tenho dentro de mim, eu já consigo realmente usar com uma instrumentalidade muito precisa, muito eficaz na ajuda, né, de famílias, de pessoas, enfim. Legal, bom saber. Então, mais uma vez, a gente vai deixar os contatos Sim. aqui, né, na descrição desse vídeo. Sim. Então, aquele que tiver interesse pode procurar. Inclusive, Daniel, o Forte Mag, ele veio através dessa vertente, né, que é um grupo de terapeutas que a gente sempre, enfim, troca figurinha, fala sobre os casos. E, enfim, essa é uma tecnologia brasileira e uma das minhas colegas de profissão, ela usa a água corrigida para estabilizar o cortisol, que aí influencia na ansiedade, enfim, né, na tomada do estresse e etc. Então, a água corrigida é para isso também. Uma vez que você tem um corpo, uma célula completamente hidratada, que tudo tá ali bem distribuídozinho, entendeu? Que não tem nada pesando só no rim, ou só no fígado, ou só no pâncreas. O estresse, ele incrível. vai se diluindo nisso aí. Incrível. E tem sido uma ferramenta também para controle de ansiedade, tomar essa água corrigida. Na sua opinião, o que é mais importante? Você falar inglês ou ter experiência? Sobre trabalho, falando assim, no caso de pessoas que vierem para a América, ela fala assim, eu tenho uma experiência daquilo que eu aprendi durante a minha vida, estudei, fiz faculdade. Hoje, dentro de tudo que você viveu até agora, a sua opinião é falar inglês é mais importante ou ter a experiência? Na realidade, eu diria, para a gente estar vivendo num país estrangeiro e você poder negociar, poder dialogar, enfim, você precisa se comunicar. Como que você vai falar das suas aptidões? Porque você não vai chegar na casa de uma pessoa e já vai começar a limpar as vidraças. Você tem que falar alguma coisa. Você tem que se apresentar de alguma forma. Concorda comigo? Demais. Eu ia acrescentar, mas eu vou esperar você falar. Então, o falar a língua e se comunicar de uma maneira que você consiga vender a sua aptidão, o seu conhecimento, a sua experiência. Então, se você não tem isso, se você não tem esse cartão de visitas da comunicação, como que você vai falar da sua experiência? Então, lógico, você tem que falar o inglês. Você tem que falar o japonês, você tem que falar o espanhol. Aonde você estiver no mundo, por favor, tente ter o básico para você se apresentar corretamente e conseguir. Não é convencer a pessoa, mas a pessoa te dá a abertura para você, com a sua experiência, sedimentar o convencimento de que você é boa naquilo que você faz, que você é bom naquilo que você faz. Então tem que ter comunicação. Eu não sei se eu vi foi uma cena de filme ou de série. Talvez você pode me ajudar, ou quem está nos assistindo pode falar. Eu tenho uma dica de filme para dar. Legal. Eu não sei se quem assistiu pode até comentar aí a cena de onde eu tô tirando essa ideia, porque eu vi em algum lugar, eu não sei explicar onde eu vi. Porém, a cena era, a mulher chega num bar e começa a conversar, e ela é imigrante. E ela começa a conversar ali com um pouco de dificuldade e tal, e o homem indaga ela, fala assim, nossa, você fala muito bem, né, o inglês e tal, mas eu não aceito o produto, né, ela tá tentando vender algo. Aí ela falou uma frase que marcou muito, isso você acabou de falar agora pra mim, faz totalmente sentido. Se falasse na minha língua nativa, eu te venderia qualquer coisa. Porque eu sou bom em vendas, porém eu não sei falar a sua língua. Ou seja, pode vir com a experiência, mas se você não souber se comunicar, você não vai vender nada. Nada. Uau. Não tem como. É isso aí. Você imagina um bebê, um pedacinho de carne, quando nasce, né?
Quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Chora. Ele tá se Comunicando. E você vai atender um bebê que tá chorando ou não? Com certeza. Imediatamente? Entende? Então, assim, é o elemento de persuasão que ele tem. É o choro. Então, na comunicação, você vai achando os seus elementos de persuasão para poder convencer as pessoas da sua necessidade de vender ou de adquirir, enfim, da sua necessidade ali naquele momento. Então, sim, a comunicação, sem sombra de dúvida. Uma dica de filme que eu posso dar é um filme bem antigo, mas que quando eu assisti lá no Brasil, um pouco antes de vir para cá, eu falei, se o Senhor me abençoar dessa forma, eu juro que eu vou fazer desse jeito. E foi exatamente como eu fiz, porque a gente já conversou aqui até para poder te falar. É um filme com Antônio Bandeiras, ele se chama em português O 13º Guerreiro. Ele é de 1999, se não me engano. Eu assisti no Brasil ainda. É um filme não é um filme, diria, de época, mas enfim, de reis, rainhas e vikings. Então, ele é raptado pelos vikings e ele não sabe se comunicar. Eles têm um dialeto, os vikings, né? Então, ele está ali no navio e ele começa a observar e ele começa a associar as palavras. Ele entende uma palavra e vê quando que essa palavra é usada e como que ela é usada. E ele começa a partir dali e ele começa a entender o que eles estão falando. No momento que ele entende, ele começa a falar e no momento seguinte ele está comunicando com os vikings no dialeto deles. Então, assim, nós temos neuroplasticidade na nossa mente, que faz com que a gente comece a entender as coisas e formatar as coisas dentro da nossa mente. Você ter mais coragem, né? De encarar os ambientes que a gente convive. Intrepidez, né? Afinal de contas, a palavra de Deus fala que eu te dei um espírito de coragem. Não é um espírito de covardia. Então, assim, sabe... Gente, mesmo que seja para você ser corrigido e você ficar ali naquele momento um tanto quanto constrangido, é só um momento que vai durar pro resto da sua vida o conhecimento. Entende? Muito, muito bom. E o que mudou na sua vida? Vamos falar agora também a parte benéfica da coisa, né? O que mudou quando você começou a se comunicar com o americano, com brasileiros? Às vezes a gente comunica com o conterrâneo em reuniões e a gente fala inglês ali perto deles. O que mudou quando você, não vou dizer destravou, porque você nunca foi travada nessa questão, mas quando você destravou o inglês, Sim, né? sim. Você começou a falar inglês melhor, com mais fluência, com pronúncias melhores. O que mudou na sua vida? Eu adquiri autoridade. Uau. Eu consegui me posicionar. Ok? Uhum. Eu tenho o meu lugar. Eu sei da minha capacidade. E uma vez que eu transpareço isso na minha segurança, quando eu estou comunicando com as pessoas veem tudo isso. Então muda muito. E assusta, tá? E assusta. Uma das coisas que eu também queria dizer em relação à autoridade é em relação a filho, tá, gente? Porque uma outra coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui é de perceber que os pais colocam os filhos na escola, os filhos desenvolvem a língua mais rápido, porque não tem essa pressão toda, né? Essa mente difusa, mais criativa, mais arejada, e as coisas vão fluindo de uma forma mais rápida, mais fácil. Mas aí, esses pais se tornam dependentes desses filhos para se comunicar. Eu ia falar nisso aqui agora. Vou até aproveitar e fazer a pergunta. Você continua. Como é que você enxerga o imigrante que depende de tradutores e só vive comunidade brasileira? Esse caso é um exemplo dos pais que só dependem dos filhos. Exatamente. Por favor, continua. Aquele que depende de tradutor, ele não aprende. Tem um coach que não gosta de ser chamado de coach, enfim, que fala: quem depende não aprende. É a frase dele lá no Brasil. Então, assim, você se torna completamente dependente da pessoa. E aí, para um filho que talvez não tenha, né, a completa maturidade de entender: esse é o meu pai, eu estou somente ajudando com uma aptidão que eu desenvolvi primeiro, mas porque ele me deu essa oportunidade. Os filhos não pensam assim. Eles ainda não têm
essa mentalidade coletiva. Eles ainda têm uma mentalidade muito pessoal de me dá, tudo é meu, é bom para mim, e não a mentalidade de servir as pessoas, de ser bom para o todo. Então, um pai que depende de um filho que não tem essa mentalidade, porque não foi ensinado, né? Porque isso é em casa também, né? Eu via os filhos tripudiarem com esses pais. Era meio que uma mudança de posicionamento. Eram eles que comandavam. Eram eles que determinavam. Entendeu? E esses pais completamente dependentes desses filhos. Aí eu presenciei falta de respeito, falta de honra. Eu presenciei roubos, ok? E muita coisa errada, coisa feia, sabe? De filhos que não sabem honrar esses pais que se sacrificaram de vir para um país estrangeiro, muitas vezes por causa desses filhos, por segurança, por educação, por uma melhor oportunidade para esses filhos. Então, aquele que realmente não aprende e depende de um tradutor vai estar entregando de bandeja o seu próprio destino, na verdade, a sua própria vida. Falando assim, de uma forma mais contundente mesmo, para poder, enfim, chacoalhar quem estiver nos ouvindo. Uau. É como se estivesse numa prisão, me entende? Você só se movimenta se o outro se movimentar. Você só respira se o outro respirar. Entende? É como se fosse uma simbiose. E aí você não tem muita liberdade para fazer as coisas. Eu acho legal você falar isso, porque me faz um comparativo com a questão de muitas mulheres no Brasil, elas são dependentes do marido para tudo. Sim. Para ir no mercado, para ir no salão de beleza, fazer as unhas, o que for, porque elas não dirigem, não se interessam e tudo fica na dependência. O marido tem que chegar em casa, às vezes cansado do trabalho, tem que levar a mulher para fazer as coisas que ela precisa fazer, quando ela poderia buscar conquistar a liberdade, que muitas no Brasil hoje acordaram para isso. Só que eu conheço pessoas, tenho amigos que ainda vivem nessa questão de não se desenvolver, fica na dependência, e nada melhor do que você andar com as suas próprias pernas. Meu né? Deus. Você se comunicar com a sua própria boca, você Sim. falar o inglês ainda... Falar a sua verdade, por mais que ela seja subjetiva, e você realmente não pode levar isso a fazer a pessoa acreditar naquela verdade, mas você falar da sua verdade em termos de honestidade, daquilo que você pensa, da maneira como você faria, por mais errada que possa soar, para você ser corrigido. Mas eu acho assim, é como se você ficasse numa cadeira de roda, sabe? É um aleijamento. Perfeito seu exemplo. É um aleijamento que a gente causa. Uau. Sabe? Caramba, Renatinha, que palavra você usou agora, hein? Você realmente não, sabe? Não. Então, Daniel, eu só fui ter as meninas, aliás, eu achava que eu só tinha um bebê na barriga, né? Eu só fui ter as meninas com 36 anos de idade. Já foi um pouquinho mais tarde. Porque eu cheguei aqui, eu já tinha 31 anos de idade. Mas, vendo isso, e do alto da minha maturidade de 31 anos, eu acho que, assim, Deus realmente... O tempo de Deus, gente, é um tempo kairos, que é o tempo perfeito. Eu consegui ver essas coisas. Eu consegui ouvir lá no Brasil... Por favor, não ande só com brasileiro, porque isso não vai te permitir desenvolver o inglês. Vi as crianças, 7, 8 anos, dando ordem nos pais, porque se sentiam maiores que os pais pelo fato de terem uma língua que o pai não tinha. Me entende? Ou então ver o pai realmente, profissionalmente, se rebaixando. Talvez no Brasil fosse um engenheiro, fosse um advogado, mas aqui a gente sabe que se você não vier para exercer a sua profissão, você não vai exercer, você vai fazer uma profissão de imigrantes. E tá tudo bem. Como eu disse, toda escolha tem uma etiqueta de preço. Você está disposto a pagar esse preço? Beleza. Não está? Tá tudo certo também. Então, nesse sentido, observem mesmo os valores que estão sendo
difundidos em casa quando você realmente dá essa autoridade que deveria ser sua para o seu filho. Então, por isso que eu falo que a língua, a fluência da língua me deu autoridade. Muito E bom, eu só muito tive bom, filho muito depois bom. que eu estava fluente. Isso foi assim, sabe, minha visão. Eu só vou ter filho o dia que eu souber colocar ele no lugar dele, na língua nativa dele. Que é o nosso papel como pais. É o nosso papel. Muito bom, perfeito. Eu queria entrar aqui nas questões sobre planejamento financeiro, mas eu descobri, na verdade eu tô descobrindo tantas coisas da Renatinha, comecei a descobrir a idade dela, né? Ela começou, porque ela já fez, eu já fiz cálculos aqui de tudo que ela falou, já associei o quebra-cabeça. Eita! Eu Dei descobri que eu não muita sabia dica. tanto sobre você, Renatinha, mas assim, e eu fiquei muito mais feliz em saber que você também é uma investidora, é alguém que Sim, trabalha as suas finanças. sim. E aí eu quero pedir para vocês colocar uma hashtag, se vocês querem ver a Renatinha voltar aqui de novo, se você gostou desse bate-papo, para que nós falemos de De finanças, né? finanças. Você que tá na América aí para poder juntar um dinheiro, seria legal a gente falar. O que você acha? Muito legal. Já comecei mais tarde, né? E é o fator tempo, é o que eu não tenho mais. Então, eu já tenho uma mentalidade para Conservadora. mais conservadora, né? Uma vez que eu não tenho o fator tempo. Então, eu tenho, assim, algumas dicas de como que eu distribuo os meus ovos, né? Nunca vão para uma cesta só. Eita, já começou a pegar. Tá vendo aí, ó? Já vi que sabe do assunto. Então, Sim. se você quer que esse bate-papo aconteça aqui no podcast, hashtag volta Renatinha. Ó, quero ver os comentários, hein? Isso aí. E vai ser um bom bate-papo. Pelo que eu Vai. conversei com você no início, as mentorias que você teve foi algo assim Sim. incrível. Sim. Tem muita Eu preciosidade. tive que correr atrás, eu tive que buscar remissão de tempo. E olha, galera, conhecimento, ele não traz só liberdade, não. E conhecereis a verdade e ela te libertará. Traz remissão de tempo também, tá? Não é porque eu já sou vintage, igual a pastora Sara falou, que eu não posso começar. Qualquer tempo é hora de começar. Com 5, com 10, com 20, não importa. O importa é você começar. É isso aí. E da maneira correta. Isso a gente vai falar aqui. Cara, esse bate-papo vai ser incrível, Vai. de verdade. E você me falou aqui do tempo que você tá aqui de América, né? No podcast, logo no início ali. O que significa para você ter um plano vivendo na América? Mas só para dar uma acrescentada nessa pergunta, é sobre o que mudou da Renatinha de 23 anos atrás. 24, né? 23. 23? 23. É 2002, verdade. Uhum. 23 anos atrás. O que mudou? O que você é hoje? O que acrescentou? Ou seja, o que significa para você ter um plano? Eu nasci de novo. Gente, sabe qual que é o significado do meu nome? Renata, é um nome italiano. Renascida. Então eu só vim realmente assim cumprir. Você sabe que os judeus só colocam o nome nos seus filhos por causa do significado. Não é porque é Jennifer, Michael, são os nomes de trending, não. É um significado. Então, eu vim cumprir o significado do meu nome aqui na América. Eu nasci de novo. Profundo. Eu sou completamente uma outra pessoa. Assim, sem absoluta nenhuma comparação. Lógico, a minha bagagem veio de lá, como se diz, o meu esteio veio de lá. Estudando terapia, aquela frase assim, o adulto de hoje é a criança de ontem. Entendeu? Nunca fez tão sentido para mim. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, assim, eu tenho as Renatinhas, né? A Renata dos 5 tá em mim, a Renata dos 12 tá em mim, a Renata dos 19 tá em mim. Nada disso eu eliminei, pelo contrário. Ou seria, de novo, uma amputação de alma. A minha história, né? Então, a minha história toda é relevante, dos erros, dos acertos, principalmente dos erros, eu quero dizer. E só que eu sou uma pessoa completamente diferente. Sabe aquela coisa quando fala assim, você se converteu? Eu me converti, literalmente, Daniel.
Na 360 você volta pro mesmo lugar. Então, é Graças a Deus por 180. isso. É graças a ele só. Sabe? Muito bom, Renatinha. Renatinha, antes de eu fazer o encerramento aqui, eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, ó, você pudesse deixar uma mensagem final para essa galera linda que nos assiste, que tem dificuldade, que está desenvolvendo inglês, que quer vir para cá morar, enfim, uma mensagem generalizada para essa galera que nos assistiu, que deixou o like. Eu acredito que vocês deixaram o like, né? Não é possível, gente. Chegou até aqui, não deu um likezinho aí, ó. Não Se é você não apertou o botão, tá... Ajuda a Vintage. E deixa uma mensagem, então, para essa galera que nos assiste. Daniel, não existe dificuldade muito grande que a gente não consiga transpô-la se a gente tiver isso arraigado no nosso coração. Nós de nós mesmos, nós não temos o recurso. Então, assim, como eu disse que o meu carro-chefe foi vir para essa terra, foi conhecer a Jesus, sempre tem um propósito. Da maneira como você queira chamar Jesus, uma fonte divina, uma fonte de luz, eu não sei como que você chama. Mas eu quero dizer para você que a gente não está sozinho. Existe uma promessa, uma das promessas de que ele caminharia conosco. Ele estaria sempre conosco. Então, em primeiro lugar, crie propósitos na vida. Comece a ser intencional nas coisas que você faz. Não despreze nenhuma oportunidade, mesmo que ela nos doa na alma. Certamente é isso que mais vai ficar enraizado ali, que mais vai te ensinar. Não tenha vergonha de errar. Não tenha vergonha de perguntar. Fazendo perguntas é que a gente compreende cada vez mais. O fazer perguntas é uma ferramenta extraordinária. Se junte a pessoas que vão te elevar, que vão te empurrar, que vão te incentivar. Isso é muito importante. E entenda, você fez uma escolha e ninguém te prometeu nada. Essa escolha foi só sua, foi pessoal. Existe sim um dar para se receber. Não se recebe antes de dar quando se faz uma escolha. E no mais, o que eu puder ajudar, a gente está aqui é para isso, é para servir, porque nunca é só sobre nós. Nunca será. Então, seja por onde for que você passar, as experiências que você tiver, ela nunca será insignificante demais que não vá ajudar alguém. E então, foi por isso que eu dividi aqui um pouco da minha experiência. E tem muito mais história, mas senão a gente ia ficar até amanhã. E eu espero que eu tenha realmente ajudado, porque esse é o nosso propósito e é isso que dá um quentinho no coração. Desejo para vocês a mesma cadência que aconteceu comigo em continuar e não me deixar nada parar, que nada pare você. É isso que eu desejo para todos vocês. Renatinha, linda mensagem. Obrigado. Sempre Obrigado pelo seu tempo, sempre às ordens. Pela sua disposição em nos ajudar nesse projeto. Você é sempre bem-vinda, saiba disso. Obrigada, Quando muito obrigada. Puder sobrar um espaço na sua agenda, vamos falar sobre finanças e inúmeras coisas que você puder. Conte comigo. Foi um prazer aqui, para mim é ao vivo, conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais de você. Sim. Né? Uma pessoa que eu admiro, já falei isso para você na igreja, nós somos do mesmo ministério e você sempre esteve ali presente, fazendo todas as atividades da igreja. E tudo que você faz, você coloca o amor, você coloca o seu coração, isso é muito importante. Se não for intencional, não vai ter preço, vai ter valor, não vai ter peso. Não, é verdade. E eu sinto a mesma coisa que você fez aqui hoje. Muito obrigado por isso, por colocar o seu coração nesse projeto. E eu peço a você, ore por nós. Sempre. Né? Continue lembrando essa galera aqui. A gente vai ter esse podcast no ar em breve e com certeza eu espero que renda frutos para você e para todos nós. Amém. E esse foi o nosso podcast hoje, O Plano, e eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou e chegou até aqui, compartilha com toda a sua rede de amigos, aqueles que você gosta muito, porque com certeza vai ajudar eles a destravar um pouco mais a comunicação em inglês. Tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua generosidade em compartilhar e nos dar o like. Até o próximo episódio. Tchau!